Quando a gente tem uma massa de bolo sem glúten, ela é mais cremosa, correto? Quando a gente compara com pão, por exemplo, ela tem uma massa mais cremosa. Só que se você exagera nessa quantidade de líquidos, você pode ter um bolo que baixa. Por quê? Porque eu tenho problemas com a estrutura desse bolo. Então eu vou ter muito líquido para pouca farinha. Às vezes você vai substituir uma farinha que é uma farinha integral, né, por uma farinha branca e coloca a mesma quantidade de líquidos. Isso interfere no resultado final, tá bom? O excesso de líquidos, ele pode fazer o seu bolo ficar pesado e aí ele cresce, né? Cresce dentro do forno por conta da ação do fermento, só que ele não tem suporte. A farinha que está ali dentro, ela está muito dispersa na massa, ela não gelatiniza com muita rapidez, né? Porque eu tenho que evaporar muito líquido daquela massa para eu poder firmar a estrutura. Então, os bolos com excesso de líquidos, eles demoram muito mais tempo para assar, porque eu tenho que esperar evaporar um pouco mais esse líquido, né, para que ele fique pronto. Ele vai ficar com um baixo volume, né, vai ficar mais cremoso, um pouco com o miolo mais embatumado, não vai ficar tão leve, tão fofinho, por conta desse excesso de líquidos. E aí, a quantidade de líquidos dentro da nossa massa, ela depende muito das farinhas que você está utilizando, dos tipos e marcas dessas farinhas, tá? Por exemplo, se você está utilizando uma farinha de arroz branco, a mesma que eu utilizo, da mesma marca, só que são lotes diferentes. Você mora lá no Nordeste, eu moro no Sul, por exemplo, né? Nem sempre vai ser ali a mesma fábrica que fez, né? Pode ser a mesma marca, só que são fábricas diferentes. Então, a minha matéria-prima, o arroz, veio de lugar diferente. Por isso, a farinha que é da mesma marca pode ter teores de absorção de líquidos, né? A capacidade de absorção de líquidos dela pode ser maior ou menor. Por isso que quando eu faço, né, eu ensino as receitas no YouTube, eu peço muito que você preste atenção no ponto de hidratação daquela massa, certo? Por quê? Porque aquele ponto de hidratação que eu estou mostrando, ele é o ideal para aquela massa, porque eu já testei aqui em casa, tá? Se você coloca mais líquido, deixa aquela massa mais cremosa, né, com a consistência mais cremosa do que eu mostrei no vídeo, provavelmente, né, você pode ter um problema ali de ter estrutura dentro da sua massa. Então a sua massa pode baixar no centro, pode baixar completamente, pode solar completamente. Eu já solei bolo que solou inteiro, que solou só no meio. Então, você tem esses prejuízos na estrutura. O que acontece? Dentro da nossa massa, acontecem alguns processos químicos quando a gente coloca ela para assar, certo? Gelatinização dos amidos, que nada mais é do que o amido, a molécula de amido que está presente nas farinhas, vai absorver a água da receita e vai ficar inchada, né, a molécula. Então, toda a água que eu tenho disponível ali vai evaporar também, mas ela vai ser absorvida por essa molécula de amido. A partir do momento que eu tenho uma quantidade correta de líquidos para aquela quantidade de tipo de farinha, eu tenho a correta absorção daquele líquido. Então, eu tenho a absorção completa. Assim, eu tenho a estrutura naquela massa. Esse processo de absorção de líquidos pela molécula de amido acontece dentro do forno, quando eu elevo a uma certa temperatura essa massa. Então, e aí a temperatura varia porque depende do tipo de amido, se da farinha de arroz, se do amido de milho, tá? Então a temperatura vai variar. Mas o início desse processo químico de gelatinização dos amidos, ele começa, né, quando tem uma determinada temperatura dentro da minha massa. Se eu coloco muito líquido dentro da minha massa, essa temperatura vai demorar um pouquinho mais para ser atingida, correto? Porque eu tenho mais líquido ali para aquecer. E aí, quando começa essa gelatinização, pode ser que o seu bolo já esteja crescendo, porque o fermento químico, ele age imediatamente com uma fonte de calor. Então, a segunda ação do fermento, quando você coloca a massa no forno, já vai começar a acontecer, né? Quando você põe o bolo no forno, com 10 minutinhos o bolo já está crescendo. Então, é muito rápido e nem sempre a temperatura dentro da massa está quente o suficiente para começarem os processos químicos. Então, se eu tenho muito líquido, eu tenho um crescimento rápido dessa massa por conta do fermento químico que está lá presente, eu posso ter um bolo que baixa porque eu não tenho suporte, eu não tenho firmeza dentro dessa massa, eu não tenho estrutura.